agora só faz reunião, trabalha pra caramba e não vem mais aqui ficar com a gente. Não, ele ainda vem ficar com você e comigo, que ele nem sabe que eu existo. Ele nem sabe que eu existo, há muitos anos. Mentira, nunca ouvi. Primeira vez que eu escuto isso. Eu sou a número 1. Deixa eu ver se eles já estão de... esse tá sorrindo. Aqui. Ó ele. Como é que é? Cadê? A skin dele, que a gente mais odeia. Normal. Flamengo mais uma vez na final da Copa do Brasil. E você, amigo? O que aconteceu? Não vai não! Ele não vai não! Ai, Pedrosa, já que a festa lá na barreira do Igor, Vasco não tem, fica, dá licença, vem pra festa você da não favela. fala comigo! Você não fala comigo! Vai aqui, vamos falar uma coisa assim, vamos conversar entre nós. Fecha a câmera aqui, nós. É assim, o que a gente pode fazer pra não ser zoador? Nada. Nada. Só aceitar. A vida, Isabelle, eu aprendi o seguinte, ela é igual um bumerangue. O que Tudo que que é? vai A vida é igual uma roda gigante. Um dia ela tá lá em cima, outro dia ela tá lá embaixo. Perfeito. A barreira não virou Vasco. Não virou baile. Não virou baile. Neoquímica, não virou clima hostil. Não aconteceu nada. O Itaquerão voltou a ser uma impressora de HP. Graças a Deus eu vou embora. Eu só penso, você não fala comigo. Eu tô passando mal, peraí, rapidão. Calma aí, o que tá acontecendo? Gente, peraí, o sério, Venê. tô passando mal, Não, sério, o sério. que houve, Venê? Pelo amor de Deus, Venê, o que tá acontecendo? Ainda bem que a senhora não é comigo mais. Deus te abençoe, tá? Deus te abençoe. Deus te abençoe que ele vai estar insuportável. Insuportável! Não vai não! O Viseu Ele não tá vai não! onde? O Viseu tá E aí, ó. Senta aí, Senta aí, fica com ele. Fica do lado dele aí. Senta aí, com ele. Hoje é o meu dia! Hoje é o meu dia! Fiz o chororô porque joguei muito tempo no clube que me divulgou para o mundo. Senta aí! No Criciúma. Senta aí! É, mas aí você fecha com ele. Eu não tô fechando com ninguém. Tá passando mal, Tigre. Aí ele faz o Hulk. Corte rápido. Tá bom, ó o tigre. Ai, Pedro! Hoje eu não tô muito legal. Coisa que o Big Boss estava mandando eu dizer e eu não tava dizendo. Já viu o Hulk com fome? Aqui, ó. Magrinha. E a missa do Galo? 6h30. Olha aqui, ó. 6h30 foi a missa do Galo. Ô, Venê Casagrande, o que aconteceu ontem na casa da Isabelle Benito? O Flamengo segurou o empate, Corinthians com um a mais. Quase que o segundo tempo todo, 15 minutos do primeiro tempo. E o Mengão está onde? Na final da Copa do Brasil. Depois a gente fala o teu negócio, tá? Qualquer coisa eu até cancelo hoje. Vai, Rodolfo. Na vantagem, o rubro-negro começou colocando pressão e já marcou com o Alexandro. Mas o árbitro já sinalizou impedimento. E aí, o Corinthians responde com Matheus Bidu para uma bela defesa de Rossi, que foi um dos nomes do jogo. As coisas andavam bem encaixadas para o Flamengo até que Bruno Henrique acerta a cabeça de Mateuzinho com o pé e é expulso. O Timão tenta aproveitar que estava com um a mais e pressiona. Segundo tempo, e Yuri Alberto tem uma chance e perde. E de novo, camisa 9 do Corinthians arrisca de frente com Rossi e bate de bico. Pelo Flamengo, mesmo com um a menos, quase chegou ao gol após belo passe de Gerson e Wesley leva perigo. E de novo, camisa 43 arrisca de longe. O Corinthians tentava como podia, e outra vez com o Yuri Alberto, e é Rossi quem aparece para salvar. O camisa 9 ainda mandou de cabeça, mas nada funcionava. Os rubro-negros reclamam de pênalti após a bola bater em Garro, mas o juiz manda seguir. O Flamengo tem a melhor chance com Gerson, mas a bola vai para fora. Porém, se o time não fazia, também não tomava gol, que Rossi estava lá para defender e garantir a classificação para o Flamengo. Final 0-0 e o rubro-negro vai para o terceiro ano seguido para uma final de Copa do Brasil. Que sufoco! Venê Sorriso de finalista.
Casagrande. Você não pode fazer, hein, Pedrosa? Que isso, Venê? Para com isso. Boa tarde, Venê, Lucas Pedrosa, você de casa. Boa tarde pra quem, né, Lucas Pedrosa? Só tarde. Apenas tarde. Good tarde. Vai não! Ele não vai não! Já vou falar do Vasco, do Lucas Pedrosa, mas antes, Venê Casagrande, você também pode falar que o Twitter voltou, então você também voltou a participar nesse programa, hashtag SBT Esportio. Assim você participa, manda sua mensagem aqui, ó. Pode aparecer por aqui. Também segue a gente lá no Twitter, no @SBTRio. Venê Casagrande, sem ser resultadista, a estratégia do Felipe Luiz deu certo. O que ele fez depois que ele perde um jogador expulso, já vamos mostrar essa expulsão do Bruno Henrique. Você acha que deu certo a estratégia? Sem olhar o resultado, que deu certo tá na final. Mas se tivesse sido diferente, você ia elogiar também o que ele escolheu? Boa tarde, Fernandinha Maia. Falando sério agora, boa tarde, Lucas Pedrosa. Boa tarde a todo mundo que está nos assistindo. Então, o Flamengo e o Corinthians começaram um jogo ali muito disputado. Os primeiros 20 minutos, os primeiros 25 minutos, muito disputado. Acho até que o Flamengo foi melhorando com o passar do tempo. Mas aí, aos 27 minutos, o Bruno Henrique, que na minha opinião fazia até uma boa partida, acabou sendo expulso de maneira correta. Ele foi muito juvenil naquele lance, recebeu o cartão vermelho e foi muito justo. A partir daí, o Felipe Luiz mostrou que é um treinador muito promissor. O que ele faz? Ele tira o Gabigol, que é um homem de ataque, e coloca o Fabrício Bruno montando uma linha de 5. Ou seja, uma formação tática com 5-3-1 e o Arrascaeta como se fosse um falso 9. Após a entrevista coletiva, ele explicou muito bem. E naquele momento, muita gente criticou o Felipe Luiz. Eu aprendi, nesse pequeno tempo que eu tenho no jornalismo, não criticar antes do jogo acabar e após ouvir a explicação do treinador. Porque, de fato, me chamou a atenção. O que seria normal? Você tirar o Gabigol e botar um jogador mais rápido, talvez um Michael, um Gonzalo Plata. Mas ele coloca o Fabrício Bruno fazendo essa linha de 5 defensores, um 5-3-1, ou seja, dando o direito ao Corinthians de ter a posse de bola. E a estratégia do Felipe Luiz deu extremamente certo. A gente vai dizer aqui por conta do resultado, porque o Flamengo acabou conseguindo a classificação. Se o Flamengo tivesse sido eliminado, muita gente iria até criticar a escolha do Felipe Luiz, mas a gente conseguiu ver que após a expulsão aos 30 minutos do primeiro tempo, a estratégia deu muito certo. Por quê? O Arrascaeta sabe segurar a bola muito bem, o Gerson sabe segurar a bola muito bem. E além disso, o Felipe Luiz, pelo visto, estudou muito o adversário, no caso o Corinthians. Porque quando ele dá a bola para o Corinthians não sabe o que fazer. Só tinha um jogador que sabe pensar muito bem, que era o Garro. E não estava vivendo uma tarde muito boa. Acho até que o Ramon Dias, treinador adversário, deu mole, porque ele poderia ter feito uma substituição para poder tentar um contragolpe ao Flamengo. Ter botado mais um jogador no meio de campo, talvez um Igor Coronado, mas o Ramon Dias nada fez, facilitando a vida do Flamengo. Dentro de campo, a gente pôde ver uma linha defensiva muito bem montada, o Flamengo utilizando muito bem os jogadores rápidos, inclusive o Felipe Luiz coloca o Ayrton Lucas no lugar do Alexandre muito por conta disso, por ser um lateral mais rápido, porque ele com uma linha de 5, ele utiliza muito os laterais senão como alas. Senão ele fica só enlatado, né? Exatamente. E o Wesley estava fazendo uma baita partida, isso precisa ser dito. O Ayrton Lucas, na minha concepção, fiquei com receio quando ele entrou, porque ele vem fazendo partidas ruins com a camisa do Flamengo. Fez uma boa partida a partir do momento que ele entra no lugar do Alexandre. E, claro, a gente pôde ver um Gerson numa tarde muito iluminada. Então, a estratégia do Felipe Luiz deu muito certo. Quero parabenizar o treinador, que é um treinador visionário. Muita gente brincando que ele vem escalando o Gabigol para já estar treinando com um a menos. Mas isso, brincadeiras à parte. A verdade é o seguinte, ele fez muito bem. Parabéns ao Felipe Luiz, parabéns aos jogadores do Flamengo que jogaram muita bola e mereceram essa classificação. Venê Pedrosa já disse que concorda com a expulsão do Bruno Henrique. Vamos colocar aqui na tela? Você de casa concorda? Era para ter sido expulso mesmo? Você concorda, Pedrosa? Na minha opinião, isso é expulso até na pelada, né? Realmente foi sem querer, é bem nítido que o Bruno não quer machucar aí o colega, que é o Mateuzinho, mas acaba pegando mesmo de chapa, de sola no coco dele, e até o próprio Corinthians postou a imagem dele tomando ponto depois, realmente ele abriu tomou 6 pontos. Um bom... Você viu a cabeça dele como ficou? Ficou bem um machucado feio, hein, Pedrosa? Pra você expulsão isso aí? Zero discussão. Expulsou na hora. Muito bem expulso, por sinal. O Bruno até falou na hora, naquela leitura labial muito bem feita, não sei quem que fez, ele fala... Pô, professor, eu fui botar o pé e ele abaixou a cabeça de propósito, porque na hora o jogador quer tentar não ser expulso, né, Pedrosa? Mas isso aí eu acho que é indiscutível. Sem querer também é falta. Exatamente. Ô, Pedrosa, olha só, o Anderson, nosso querido Anderson, que trabalha aqui com a gente, lembrou uma coisa que a internet estava falando, né? O Felipe Luiz
tinha uma expectativa todo mundo dele ser o Jorge Jesus e, na verdade, ele se transformou no Simeone, hein, ô Pedrosa? Você concorda com a estratégia ou você acha que o Ramon que errou? Não, eu concordo que o Felipe Luiz tem todos os méritos. E assim, o Felipe Luiz, antes de ser treinador do Flamengo, antes dele começar nessa vida de treinador, até mesmo no Sub-17, ele dá uma entrevista ao Charla falando que ele pegaria um pouquinho de cada treinador que ele já trabalhou. A gestão de grupo do Renato Gaúcho, a postura defensiva do Simeone, a postura ofensiva do Jorge Jesus. E sem contar, gente, que ele tem um lastro muito grande como atleta. Ele já viveu coisas na sua carreira que muitas vezes o próprio Atlético de Madrid vivia, que eram muito parecidas com o que aconteceu ontem no Corinthians e Flamengo. Eu vou lembrar aqui, até conversei com o Vene pré-jogo, pré-programa aqui, que é o seguinte, o Felipe Luiz participa de 2 classificações do Atlético de Madrid contra o Barcelona em 2014 e em 2016, onde o Atlético de Madrid tinha uma certa vantagem jogando no Vicente Calderón, que era o antigo estádio do Atlético de Madrid, e faz justamente isso, joga sem uma referência para poder segurar, naquela ocasião, primeiro Messi e Neymar e depois o trio MSN. E o Atlético de Madrid consegue 2 classificações heróicas. Na segunda, ele consegue com 2 gols do Griezmann e na primeira, ele consegue manter ali um placar em 1-0, perdão, com o gol do Coque. Por quê? Porque o Atlético de Madrid conseguia fazer essas 2 linhas muito bem postadas, não deixava o MSN jogar entre linhas e mais, também tinha essa questão do quê? Do cara que segura a bola. O Coque segurava muito a bola, o Arda Turan segurava muito a bola e é exatamente o que o Flamengo fez ontem com os jogadores que tinham. O Arrascaeta não perde a bola, como falou o Felipe Luiz. E o principal jogador do Flamengo, talvez um dos principais jogadores do futebol brasileiro, ao lado do Luiz Henrique, a gente pode pensar em mais algum, que é o Gerson. O Gerson é um monstro. Quando o Gerson quer, ele coloca o meio-campo no bolso. E ele fez ontem o ritmo do Flamengo ser o ritmo do Gerson. Ele jogou demais, ele conseguiu ser um cara que temporizava na hora que tinha que temporizar, acelerava na hora que tinha que acelerar e que deu certo justamente para a estratégia montada pelo Felipe Luiz. O Gerson está jogando um absurdo. E quase não entrou em campo ontem, isso é informação. Por quê, Vene? Porque ontem, quando eu estava apurando a escalação do Flamengo, porque o Felipe Luiz, de fato, ele só passa na preleção, e aí uma pessoa do Flamengo me disse, Vene, existe a dúvida do Gerson não jogar. Aí eu até achei que era ironia da pessoa, falei, como assim? É porque o Gerson está tomando, nesse momento, o remédio na veia, através de injeção, porque ele acordou muito mal, sem condições de jogo. Febre, dor de cabeça, dor no corpo, ele não tinha condições de jogo. Aí ele tomou o remédio na veia, diretamente na veia ali, a pessoa até me mandou uma foto na ocasião, que tinha vitamina C, enfim, algum antibiótico, e aí ele conseguiu ficar apto para a partida, e fez essa partida que ele fez ontem. Então, quase assim, que um vingador se transformando o Atlético Mineiro tem o Hulk, podemos dizer que temos o Homem de Ferro no Flamengo. Oh, meu Deus! O Vene elogia muito aqui as entrevistas do Felipe Luiz. Vamos escutar um pouquinho do que o treinador falou depois desse jogo. Rodou. Anoto, planejo, não sempre sai do jeito que a gente espera, não sempre acontece as coisas que a gente vem planejando, mas uma expulsão sempre é prevista e o possível cenário do jogo também. Ele não foge de pergunta nenhuma e fala muito sobre futebol, né? Gente, será que isso aqui tá sendo um sinal? Pra que seria o sinal, né? Pra mim, será? Eu tenho... Ô, Vene, vai, fala você. Pode ser o apagão do Vasco no segundo tempo. É verdade. Pode ser isso. É verdade. Mas eu gosto muito das entrevistas do Felipe Luiz, porque ele fala de futebol. E ele te responde de uma maneira sucinta. Ele te explica tudo o que ele decide durante o jogo. Ele não foge das perguntas, muito pelo contrário. É uma aula, assim, ouvir o Felipe Luiz falar após a partida. Inclusive, quando ele perdeu para o Fluminense, ele também teve essa postura. Não é só na vitória, não é só porque ele conseguiu a classificação. Então, o Felipe Luiz, ele consegue responder, e quando ele responde, ele não responde para o jornalista. Ele responde para o torcedor rubro-negro. E o torcedor rubro-negro ficou muito contente de ouvir as palavras de Felipe Luiz, porque pôde entender cada decisão tomada durante os 90 minutos. Olha só, o Big Boys lembrou uma coisa aqui. Vocês já destacaram muito bem o Gerson. Você quer destacar o Pulgar também? Vamos falar sobre isso? E eu queria que você falasse sobre o Rossi, Pedrosa. Acha que fez ele uma boa partida? Ele foi decisivo, porque assim, as pessoas podem estar achando que o Flamengo também não correu risco. E o Flamengo correu risco. Inclusive, teve uma bola do Yuri Alberto que ele pega que é sensacional a defesa. É claro que quando dá certo, a gente vai exaltar aqui a estratégia. Poderia ter dado errado também, mas a gente tem que saber que o futebol é feito de riscos.
momentos. E um goleiro desse calibre, que vai vestir a camisa do Flamengo, ele tá ali pra também salvar nos grandes momentos. E pra mim, o Rossi fez isso ontem. E o Pulgar, Vene Casagrande? Além do Pulgar, eu vou começar na lateral direita, que eu quero destacar a baita partida do Wesley também. Isso precisa ser dito. Que é um jogador que foi muito criticado pela torcida rubro-negra e criticado de maneira justa, tá? Não era nenhuma injustiça você criticar o Wesley naquele momento. Só que, a partir do momento que o Felipe Luiz chega, ele teve uma produção, um crescimento de produção muito grande. Fez uma baita partida ontem. Pulgar jogou muita bola, voltou aquele velho e bom Pulgar que conseguiu a titularidade. Ele ao lado do Gerson, os dois comeram a bola no meio de campo do Flamengo. Quero destacar o Fabrício Bruno também, que entrou muito bem, numa fogueira, digamos assim, e soube dar conta do recado. Então, para mim, esses são os grandes destaques, além do Rossi, que o Pedrosa mencionou muito bem. E com uma responsabilidade entra aí o Fabrício Bruno nesse jogo, né? Tá na hora. Eu pedi. Falei, cancela o Vasco hoje, porque ele não tá legal, ele tá triste, ele é nosso amigo. Para de rir. Eu não acho que ele seja triste, não. Eu já fiquei triste o suficiente, já fiquei decepcionado o suficiente, mas pensando racionalmente, tem 3 semanas que eu tô falando sobre o Vasco jogando futebol. E tem 3 semanas que eu tô falando que o Vasco desempenhando esse futebol que está desempenhando, não iria conseguir se classificar contra o Galo. Que horas você acordou? E posso pedir pra eu te perguntar o que é? Que horas Hoje? ele acordou hoje? Que horas foi? Cerca de 10 horas. 10 horas. Por quê? Ai, tá. Ele falou que você, então, não acordou com o Galo. Eu não sou de acordar cedo. Ó, onde é que tá o Galo agora? Ó, olha pra mim aqui, Pedrosa. Agora eu sou Galo até o fim. Mandei uma mensagem pro meu parceiro Paulinho.